Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora mais um programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos conferir como foram as últimas semanas de trabalho na OAB? Os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor estão sendo comemorados pela OAB. Um grande evento online está marcando o tema. E na conferência magna de abertura, a participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin. Todos nós reconhecemos, nós juízes, e os que conhecem o direito comparado, que a doutrina brasileira é a melhor do mundo e é a que mais produz. Mas não basta ter a melhor doutrina do mundo se a lei não for implementada. E aí, para mim, foi a grande surpresa com o Código de Defesa do Consumidor, como eu já disse recentemente em um outro evento da OAB, o Congresso de Direito do Consumidor do Nordeste. A surpresa para mim, e acho que para a Ada também, é que nós achávamos que a ação civil pública seria o grande instrumento de implementação do Código de Defesa do Consumidor. Não foi. O grande instrumento de implementação do Código de Defesa do Consumidor foram as milhares de advogadas e os milhares de advogados que levam as reclamações, os litígios dos seus clientes ao Poder Judiciário. A presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor, Maria Miranda, comemorou o CDC, mas lamentou que violações ainda ocorrem nas relações de consumo através de projetos e leis. Me entristece quando verificamos o grande retrocesso dos nossos direitos como consumidores, a verdadeira desconstrução, seja por projetos de leis que ferem os direitos conquistados, já pelo Poder Executivo, com medidas provisórias e suas agências reguladoras que não atuam em defesa dos consumidores, mas em favor do mercado. E até mesmo pelo Poder Judiciário, com a formação, em muitos lugares, de uma jurisprudência defensiva. O evento vai até o dia 20 de outubro, com uma série de atividades virtuais, entre webinars e debates sobre o CDC. Não perca! O evento é transmitido pelo canal oficial da OAB no YouTube. As queimadas em Mato Grosso já consumiram mais de 2 milhões de hectares e o bioma mais atingido é o Pantanal. Por isso, a OAB Nacional soma forças a uma campanha de mobilização pela defesa do meio ambiente, organizada pela Seccional Mato Grossense. O Pantanal teve 9% da área consumida, o que equivale a 560 mil hectares. Isso é 9 vezes mais que todo o desmatamento ocorrido na região entre 2018 e 2019. Neste cenário alarmante, milhares de animais se tornaram vítimas desses incêndios. A campanha da Ordem pede a ajuda de todos para arrecadar alimentos, medicamentos e equipamentos médico-veterinários que auxiliem as entidades atuantes no salvamento dos animais do Pantanal. A Ordem está preocupada com a situação de catástrofe que assola o bioma. Pessoal, eu, Leonardo Campos, passo por aqui hoje, junto com a doutora Glaucia Amaral, presidente da nossa Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, para fazer um importante apelo e um pedido a todos vocês. É isso, Glaucia? Exatamente. Todos nós sabemos que o Pantanal Mato Grossense está em chamas e enfrentando um incêndio que pode ser o maior de sua história. E sabemos também que os animais silvestres estão sofrendo, eles estão fugindo do fogo, estão sem água, estão sem comida e estão feridos. Um grupo de entidades governamentais e não governamentais, incluindo a OAB, o apoio da OAB, está realizando arrecadação para ajudar a equipe que está tentando fazer o salvamento desses animais. É necessária a doação de medicamentos e equipamentos médico-veterinários
Para você que deseja doar, procure o site do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Lá tem a lista do material que é necessário e você pode contribuir, seja comprando e entregando no Conselho, ou seja, se você já tiver na sua casa, entregando na sede do Conselho de Medicina Regional Veterinária. Pessoal, como todos sabem, eu vivo essa situação na pele. Nós temos propriedade no Pantanal, eu presenciei o incêndio e constatei a mortandade de muitos animais. Esse incêndio é sem precedente. Como disse a Glaucia, talvez um dos maiores da história do nosso estado e não só do Pantanal Mato Grossense. Portanto, esse é um gesto de amor, é um gesto de carinho, é um gesto de salvamento de vidas. Faça a sua doação, leve o seu material, consulte o site do Conselho Regional de Medicina Veterinária, lá está a lista, e se cada um fizer um pouquinho, nós podemos salvar a vida de muitos animais, que são, obviamente, uma referência para as presentes e futuras gerações. O mês de setembro é importante para a conscientização da inclusão das pessoas com deficiência. Marcado pela cor verde, o objetivo é debater a inclusão e também reforçar a necessidade de igualdade de direitos. A Comissão Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência reforçou o tema através de vídeos e traçou a necessidade de um país 100% inclusivo. Setembro é o mês de luta pela efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. Com as eleições municipais de 2020 que se aproximam, para garantirmos a efetivação também dos seus direitos políticos na mais absoluta plenitude, é importante que os partidos garantam às pessoas com deficiência a sua inclusão na lista de candidatos e candidatas. A acessibilidade é tanto um direito em si, quanto um direito instrumental aos demais direitos. A acessibilidade visa garantir autonomia e eliminação de barreiras que impedem o exercício pleno de direitos por parte das pessoas com deficiência. Os advogados com deficiência no Brasil precisam de acessibilidade, precisam trabalhar com independência. E a nossa preocupação, enquanto sistema OAB, é fazer com que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, faça com que os tribunais cumpram a sua resolução 230. Para que tenhamos um país com 100% de inclusão da pessoa com deficiência nos currículos escolares, é necessário, antes de tudo, que haja uma mudança de paradigmas. Não precisamos apenas de tecnologias assistivas, né? Nós precisamos sim também, muitas vezes, de um espaço físico acessível, né? Porque se a gente for pensar na diversidade de deficiências que nós temos, né, são N deficiências que cada uma precisa de uma adaptação. Todos têm direito à diversão. E isso é uma garantia que está na Constituição Federal, na Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, na Lei Brasileira de Inclusão e outras normas. Mas não basta termos a lei posta no papel. A inclusão plena e de qualidade em todos os níveis e modalidades de ensino, seja público ou particular, depende de investimento, de capacitação, de fiscalização, de amor ao próximo e de respeito às diferenças. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta para marcarmos o aniversário de promulgação da Constituição da República. Não saia daí. Estamos de volta e vamos falar sobre a Constituição da República. Nas últimas semanas, nós temos marcado o dia 5 de outubro de 1988, a data de comemoração da promulgação da Carta Magna. Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais e membro honorário vitalício da OAB, também comemorou a data com a gente. Acompanhem comigo. Estamos então com o Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, ele que é membro honorário vitalício da OAB. Dr. Marcos Vinícius, primeiramente, obrigada por participar conosco e me ouve bem? Ouço bem, é um prazer falar, Natália, com todos as colegas e os colegas advogados
que nesse momento nos vê e nos escutam sobre um tema tão importante que é a Constituição da República, esse verdadeiro projeto de nação, é o elo que une a sociedade brasileira. Dr. Marcos Vinícius, eu já começo o programa te perguntando, hoje, para o senhor como especialista em direito constitucional, o que significa a data 5 de outubro de 1988? Eu poderia dizer que esta data tem um simbolismo de natureza política e um significado de natureza jurídica. Politicamente, marca, sem dúvida alguma, a redemocratização do Brasil. É um momento formal que podemos afirmar que o Brasil, após longos anos de um regime de exceção, de um regime que não tinha na Constituição a sua fidelidade maior, né? Um regime autoritário, passamos a, então, vigorar, a funcionar a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, sob a égide de uma norma máxima de natureza democrática. Então, do ponto de vista político, podemos dizer que marca a formal instituição do Estado democrático brasileiro. No aspecto jurídico, é a vinda ao país da mais abrangente, analítica, completa Constituição da história de nosso país. É uma das mais celebradas constituições em todo o mundo. Nosso rol de garantias, de direitos, de previsão de importantes pautas que somente anos após a sua edição foram verificados como necessárias, como por exemplo o fim da discriminação, o combate ao preconceito de origem, de raça, de gênero, de crédito, como também a defesa do pluralismo político. Quer dizer, vários elementos que constam na Constituição desde 88, em que o Constituinte, justamente para não repetir erros do passado e para proteger a sociedade brasileira do regime autoritário, fez uma cercadura constitucional, no sentido de que esta cerca não pudesse ser ultrapassada, para que pudéssemos viver dentro de um novo momento em que a liberdade, a democracia, a igualdade fossem as metas e fossem os fundamentos para a nossa convivência. Então, do ponto de vista político, a data da instituição do Estado Democrático de Direito do Brasil, e do ponto de vista jurídico, a data da promulgação da mais expressiva, robusta Carta Constitucional Brasileira, e uma das mais importantes do mundo, e que trouxe ao Brasil o maior período de estabilidade democrática de nossa história. E hoje qual que é o objetivo, qual que é a importância das garantias fundamentais dentro de uma Constituição? Olha, a Constituição de matriz analítica, como é a brasileira, porque nós temos constituições que são sintéticas, ou seja, aquelas constituições que, como a dos Estados Unidos da América, que tratam apenas das questões ditas materialmente constitucionais. Organização dos poderes, direitos e garantias fundamentais. Então, são constituições bem sintéticas. A nossa Constituição ela é analítica, porque ela trata de inúmeros outros direitos e garantias. Direitos sociais, econômicos, educacionais, direito à saúde, direito da infância e da adolescência, direito da mulher, direito à previdência, direito ao sistema tributário justo. Então, a proteção ao meio ambiente. No Brasil, a nossa história, a nossa realidade social fez com que fosse necessário uma Constituição que tratasse de toda essa temática, para que o Brasil compreendesse formalmente a importância e a essencialidade para o nosso país da proteção dessa gama de direitos. Então, uma Constituição como a brasileira, que possui esse rol muito expressivo
de Direitos e Garantias Constitucionais, ela possui o objetivo de ser uma Constituição dirigente, de trazer justamente esse objetivo de construir uma sociedade justa, livre, solidária, uma sociedade que viesse a reduzir as desigualdades sociais e regionais, que erradicasse a pobreza e a marginalização, uma Constituição que empurrasse a nossa sociedade, que empurrasse o trem da história de nosso país no sentido de uma pátria que fosse realmente de todos os brasileiros. Então, sem dúvida alguma, a dignidade da pessoa humana é o objetivo central da nossa Constituição, e eu diria que essa deve ser a meta, o objetivo que todos que fazemos o direito, que fazemos a sociedade brasileira, devemos buscar. E o senhor acredita que nesses 32 anos que temos de promulgação da Constituição Federal, essas garantias fundamentais foram garantidas mesmo e foram consolidadas ao longo desses anos? Eu digo que é um processo. A Constituição, ela reconhece, declara os direitos. Isso não significa que esses direitos já foram efetivados ou que eles um dia serão 100% efetivados. A Constituição, ela possui força normativa, ela, para ser aplicada, as regras e os princípios constitucionais têm força de norma, não são meras folhas de papel, não são promessas vazias, não são palavras inúteis. Mas a construção e a efetivação destas garantias depende da atuação de todos os atores da sociedade. A sociedade civil organizada, o cidadão brasileiro, os julgadores, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, todos, do que Peter Habermas chama de sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. A Constituição ela é muito importante para ser somente dos advogados, dos juízes. A Constituição ela é de todos os brasileiros. Então, todos se integram neste conceito de sociedade aberta. Todos somos intérpretes da Constituição. Então, devemos buscar efetivar tais direitos. Declarados, agora é a hora de efetivá-los. Muitos foram, sem dúvida alguma. A Constituição prevê a necessidade da instituição de um sistema único de saúde. Não temos, obviamente, o sistema único de saúde que a população brasileira necessita, com mais qualidade, com mais atenção, mas temos o sistema único de saúde bem melhor do que anteriormente, que nesse momento de pandemia foi e tem sido importante para a superação e a minimização da drástica situação provocada por essa crise de matriz sanitária. Então podemos falar de diversas outras garantias que foram sim reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, pela luta da sociedade. Mas este é um tema sempre em aberto. Eu diria que a Constituição funcionaria, como diria o poeta latino-americano, como o ideal. O ideal é mais ou menos como o horizonte. O horizonte, se você andar sempre em direção a ele, você nunca vai alcançá-lo. Sempre o horizonte ficará adiante, mas você continua caminhando para tentar alcançá-lo. E pergunta, então, qual o sentido do horizonte, qual o sentido de um ideal e qual o sentido de uma norma constitucional? É que você não pare de andar em sentido ao horizonte. Então, o horizonte é a efetivação dos direitos e garantias constitucionais. Isso significa que nós não podemos permitir o retrocesso. Não podemos permitir decisões, atos e situações que venham a retroceder nas garantias constitucionais do cidadão. E o senhor acredita que hoje o cidadão e a cidadã brasileiros, eles entendem a importância dessas garantias fundamentais, a importância da Constituição Federal? Eu percebo que esta é uma carência em nosso Brasil. Enquanto em outros países do mundo, como nos Estados Unidos da América, o americano ele tem esse sentimento de pertencimento da Constituição. Quer dizer, você perceber, nenhum candidato a presidente da República nos Estados Unidos sequer discute sobre
descumprir a Constituição? Porque se ele fizer, ele não consegue, se quer ser candidato, não passa nas primárias dos partidos. No Brasil ainda não há esse sentimento na sociedade de pertencimento da Constituição. Talvez seja necessário uma maior divulgação da importância da Constituição, dos direitos e garantias, do quanto a Constituição serve para que os conflitos sejam resolvidos de forma civilizada, para que seja uma baliza do que é possível e do que não é possível, para que realmente possamos viver em paz social e buscando sempre avançar no sentido da dignidade da pessoa humana. Sem dúvida alguma, hoje eu poderia dizer que é uma situação bem melhor de conhecimento da Constituição do que no passado, mas ainda percebo uma grande carência. A população ainda não se sente sujeito, protagonista da Constituição. E isso é muito importante que possamos contribuir para superar esta carência presente na sociedade brasileira. E o papel da Ordem dos Advogados do Brasil na defesa dessa Constituição, qual seria? A OAB ela possui essa função dúplice, prevista no nosso próprio estatuto. É a entidade de proteção da classe dos advogados e a entidade de defesa do Estado de Direito. Por muitas vezes eu percebo que há uma polêmica, uma falsa polêmica de quem indaga. A OAB deve defender os advogados ou a OAB deve defender o cidadão? Qual o papel da ordem? Eu respondo, a OAB deve defender ambos. E não por uma escolha dos dirigentes da OAB, mas por uma determinação legal. Veja que a ordem é criada, é instituída por uma lei federal. Esta lei federal diz em seu artigo 44 que qual é a finalidade da OAB. Artigo 44, inciso 1º. Então, inciso 1. Qual é a finalidade da OAB? Isso está na lei. Diz a lei, abre aspas, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social. Então eu pergunto, é a opção para a OAB defender o Estado Democrático de Direito e a Constituição? Ou é uma obrigação legal da nossa entidade? É uma obrigação legal. E mais do que isso, uma obrigação histórica. A Constituição põe a nossa entidade como central nessa defesa da Constituição. Quando a Constituição outorga à OAB a legitimidade ativa para a proposição de ações no Supremo Tribunal Federal e diz mais que a OAB pode tratar no Supremo não apenas de assuntos que digam respeito à advocacia, mas assuntos que digam respeito a toda a sociedade, o que a Constituição está dizendo? Que a OAB é a voz constitucional do cidadão. Ela é a entidade que o Constituinte escolheu para ser porta-voz dos temas da cidadania. E vai mais a Constituição. Ela diz que a OAB participa dos concursos públicos para juízes, membros do Ministério Público. Ela diz mais que a OAB indica membros do Poder Judiciário, 1/5 dos membros dos tribunais e 1/3 dos membros do Superior Tribunal de Justiça. São oriundos do 5º, da Advocacia e do Ministério Público. Então são diversos momentos em que a Constituição ela trata a OAB como uma entidade central. Certa feita, Natália, eu estava em uma audiência pública na Câmara dos Deputados e eu falei que, olha, eu venho aqui para tentar expressar a voz da sociedade brasileira, da cidadania sobre esse determinado tema, que era a defesa que, como presidente da OAB, eu estava a fazer em 2014 de uma necessária e ainda continua necessária reforma política para o nosso país. E um deputado me indagou, mas quem disse que a OAB é a voz da sociedade brasileira? Eu respondi a ele, olha, quem diz é a Constituição. A Constituição da República que outorga à OAB essa condição.
Quem diz é a lei que cria a ordem, quando nos obriga a defender o Estado Democrático de Direito e a Constituição. E quem diz é a história do país, porque foi a OAB a entidade de resistência da luta democrática em nosso país. Então, por delegação histórica, por previsão legal e por expresso comando constitucional, eu respondi e agora reitero, a OAB é a voz constitucional do cidadão brasileiro. Então, nós temos esta obrigação e devo dizer que a ordem tem sim cumprindo ao longo dessas décadas com muita aplicação, com muita dedicação, esta importante tarefa de defender a Constituição e o Estado Democrático de Direito em nosso país. Marcos Vinícius, então gostaria de te agradecer por participar conosco aqui deste programa, um tema tão importante e, igual o senhor falou no começo da sua participação, que precisa ser mais divulgado, que é justamente a importância da Constituição Federal. Perfeito, eu agradeço o convite que me foi formulado e a possibilidade de participar desta importante temática, principalmente porque é um serviço muito importante que é feito na divulgação da importância da Constituição, para que o cidadão brasileiro se sinta parte integrante, protagonista dos direitos e das garantias constitucionais de nosso país. E este programa especial da OAB fica por aqui. Obrigada por acompanhar conosco. Vale reforçar que as redes da Ordem estão sempre atualizadas com as últimas informações. É só seguir no Instagram e no Twitter CFOAB, no Facebook OAB Nacional. E todos os programas que preparamos especialmente para vocês ficam disponíveis no canal oficial da OAB Nacional no YouTube. É só conferir. Tchau, tchau e até a próxima.